o que quer Bolsonaro, e o Onyx, mais uma vez, foi o último a saber. Onyx, cuidado, hein? O cara nunca sabe de nada. Né? Vamos lá. A presidência da República confirmou agora à tarde nas redes sociais a saída de Onyx Lorenzoni da Casa Civil. E será exatamente como a gente falou aqui ontem. Onyx vai chefiar agora a pasta da cidadania, antes a cargo de Osmar Terra, que retorna agora o mandato, retorna para a Câmara para retomar o mandato no Congresso. A Casa Civil será comandada pelo general do Exército Walter Souza Braga Neto. Braga Neto é o terceiro ministro militar no Palácio do Planalto. Além dele, outros 2 generais chefiam a Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Lembrando, claro, do Carlos Alberto Santos Cruz, que já não é mais ministro. Mais cedo, Bolsonaro rasgou elogios ao general Braga Neto. O Braga Neto eu conheço há algum tempo, me dou muito bem com ele. Ganhou uma projeção muito grande, numa situação complicadíssima daquela intervenção aí da segurança do Rio de Janeiro, tá certo? É um homem cotado para qualquer coisa. Ô, presidente, o senhor não se incomoda com as pessoas que têm memória, não, né? Espero. Porque governante e gente que tem memória atrapalha governante. Eles não gostam muito, não. Gosta de gente desmemoriada. Gosta de pessoas que vivem no chamado presente eterno, né? Como se não tivesse havido ontem, como se não houvesse amanhã. Vocês acham facilmente na internet o Bolsonaro descendo a língua na intervenção federal no Rio, decretada pelo Temer e comandada pelo general Braga Neto. Sim. Dizendo que estava colocando os homens em risco, que não havia planejamento nenhum, porque a gente sabe que quando é para mexer com militares e não sei o que, o Bolsonaro tem sempre uma opinião. E agora o Braga Neto virou, né, a resposta e a solução para os seus problemas. O Braga Neto é o chefe do Estado-Maior do Exército. Ele é o segundo homem no Exército brasileiro hoje. Né? Ele só está abaixo do Pujol, que é o comandante do Exército. E é um general da ativa. Parece que vai para a reserva em julho. Como é general da ativa, o simpaticíssimo Luiz Eduardo Ramos. Ó a nossa entrevista, general. Prometido aqui, quando o senhor veio falar comigo. Vamos fazer. Também é um general da ativa. Né? Outro que está aqui, despacha no Palácio, o Heleno, é um general da reserva, mas é um general Heleno. E o, meu Deus, me fugiu o nome dele, o secretário-geral da presidência, Jorge Oliveira. Jorge Oliveira, é um major da PM do Distrito Federal. Então, e o presidente é um capitão reformado. Não existe. E o vice-presidente, que né, fica no Jaburu, mas de qualquer modo... Não pode ser demitido? Não pode ser. Ele não pode ser demitido? General. Não sobrou, portanto, na turma que despacha no Palácio, não sobrou um civil. Né? Isso é bom? Eu escrevi um texto hoje a respeito. Nós vimos que os generais, especialmente isso foi marcado com a demissão do correto general Santos Cruz, os generais têm entrado, digamos assim, um pouco em declínio no governo, em benefício da ala chamada ideológica, dos pterodáctilos ideológicos que cercam Bolsonaro, a extrema-direita olavista, isto é, caudatária do pensamento de Olavo de Carvalho, que foram aqueles que desestabilizaram o general Santos Cruz. Uns primitivos, uns pterodáctilos. Né? Então, quando se faz o confronto quando se faz a comparação entre a turma da área civil, que é essa extrema-direita, né? Essa extrema-direita e os generais são melhores. Porque eles são mais preparados. E são. Né? Agora, este não é um governo militar. Como, aliás, nas democracias, você pode ter um general que se elege diretamente, mas quem exerce o poder, fora os cargos típicos dos militares, são os civis. Eu lembro que em março, acho,
numa live que o Bolsonaro fez com o general Heleno de um lado e com o general Rego Barros de outro. General Rego Barros, que é porta-voz, que também veio do Exército, exerceu o cargo de porta-voz durante um bom tempo como general da ativa. Né? Houve ali numa solenidade militar, o Bolsonaro disse que a democracia existia porque, afinal de contas, os militares concordavam com ela. A depender de como você lê essa frase, está dizendo o seguinte: se eles não quiserem, não tem. Aí alguém pode falar, bom, mas isso não é objetivo? Se os militares resolverem pegar os tanques, botar na rua, pegar a arma, matar todo mundo, não tem democracia. Não, a questão é saber se eles podem, se eles conseguem, e se são eles que defendem o regime democrático no que ele tem de essencial. Não, isso quem faz é a sociedade civil. E aí o Rego Barros citou um livro, O Soldado e o Estado, aliás, ontem eu falei do livro, falei O Soldado e o Povo. O Soldado e o Estado, que é um livro que o Samuel Huntington, um pensador de direita, escreveu, da direita democrática, escreveu na década de 50. O Huntington ficou famoso pelo livro Choque de Civilizações, criou uma baita confusão e tal, especialmente porque previa um choque entre o mundo islâmico e o mundo ocidental cristão, enfim. E aí o livro foi acusado de preconceituoso, há ali elementos importantes e há outras coisas que realmente são preconceituosas. Mas é um livro que tem de ser lido. O Huntington, que é um pensador conservador citado pelo Rego Barros, dizia assim, os militares na democracia exercem o chamado controle objetivo do Estado. O que quer dizer isso? Eles não se metem na área civil. Eles não se metem no governo. Eles servem ao Estado. Não importa qual governo, desde que este governo esteja subordinado à Constituição. E o Huntington, nesse livro, que eu li, e, aliás, vocês acham na internet, tá? É a íntegra do livro. E o Huntington diz ali, é preciso militarizar os militares. Militar não é para governar. Sim, militar reformado pode concorrer e governar. Só que nós estamos aí num momento delicado, perigoso e pouco recomendável, em que nós temos generais da ativa exercendo o governo. As Forças Armadas não são de ninguém. As Forças Armadas são do Estado brasileiro. As Forças Armadas não servem a um político. As Forças Armadas não servem a um partido. As Forças Armadas servem ao Estado. E elas cumprirão a sua função, qualquer que seja o governante, qualquer que seja o partido, qualquer que seja o modelo de governança, parlamentarista, presidencialista, não interessa. Desde que cumpridos os requisitos constitucionais. Tá claro? Dizer que não há um risco de contaminação, Bob, das Forças Armadas pelo governo é bobagem, porque isso está dado pela própria natureza. Eu tenho hoje na chefia da articulação política um militar que era comandante do Sudeste até anteontem. Do Leste. Do Sudeste era o Braga. Né? Que é o general Luiz Eduardo Ramos. O próprio Braga era o comandante do Sudeste. Depois foi fazer a intervenção. Foi bem sucedido, a meu ver. Quem disse que ele estava sendo mal sucedido era o Bolsonaro. E a filharada. Dentro do possível foi. Dentro do que deu para fazer em tão curto, num tempo tão curto. E agora era o chefe do Estado-Maior. E permanecerá na ativa por um tempo. Meus queridos, por mais simpático que o general Ramos seja, e me tratou com extrema lhaneza, e nós vamos fazer a entrevista, eu não posso ignorar que ele comanda tanque, se ele quiser. Que ele comanda tropa, se ele quiser. Ele está licenciado apenas.
E que, sendo um general da ativa no governo, obviamente exerce influência nas Forças Armadas. Aí eu pergunto, é desejável? Não é. Não haverá militar razoável em defesa das próprias Forças Armadas que vá dizer que isso é aceitável. E eu não estou aqui para fazer chicana, fusquinha, fofoca. Se vocês querem saber, eu acho que o general que está assumindo a Casa Civil será muito mais eficaz que o Onyx Lorenzoni. Uhum. Primeiro que eu poderia até fazer uma piada e dizer assim, olha, é difícil ser menos eficiente que o Onyx. Né? Porque este senhor, o tempo todo, foi um zero à esquerda no governo. Ele não participou das articulações da reforma da Previdência, ele não fez maioria na Previdência, ele foi perdendo atribuições na Casa Civil. O Braga Neto é um homem inteligente, liano, suave no trato. Né? Tem uma visão global do governo, do país. Não pertence a essa igrejinha ideológica de extrema-direita asquerosa que, na verdade, prejudica o governo Bolsonaro, não ajuda. Vejam o desastre na educação. Então, vejam, em si, eu realmente não acho, Fábio, Vólio Bene, Bob, que a Casa Civil vai perder, acho até que ela vai ganhar. O problema não está aí. O problema é que ter este núcleo militar, esse excesso de militares no governo, ainda que todos da reserva fossem, já não seria bom. Mas há os da ativa. E aí eu volto ao Huntington. O Huntington diz, o contrário do controle objetivo do Estado, que as Forças Armadas têm que fazer e ao controle saudável, há o controle subjetivo, em que as Forças Armadas disputam a política com os civis. Aí ele diz, isso nunca dá certo. Isso quem está falando é um dos grandes pensadores conservadores da direita americana, da direita democrática americana, Samuel Huntington, num livro que foi citado pelo general Rego Barros, que também é um bom homem. Mas o curioso é que ele citou o livro do Huntington quando ele próprio estava na ativa. Isso que eu ia falar. Ele próprio estava na ativa. Ele foi para a reserva em setembro do ano passado só. Isso foi de março. Isso. Ele estava na ativa citando como referência um livro que diz que não podia acontecer aquilo que estava acontecendo e que está acontecendo. E que eu acho que cria dificuldades, porque vai criar dificuldades, já está criando dificuldades para a reforma administrativa, para a reforma tributária. Dificuldades de que natureza? Essa, como toda reforma, essa também tem de passar pelo Congresso. O que o Bolsonaro está fazendo aí, ele está colhendo alguns êxitos aqui e ali, não sei o quê, mas ele está se isolando. O Igor Gello, hoje na Folha, usou uma expressão que eu gostei, isolamento de resultado. Quer dizer, tem um resultado daqui e acolá, e aí se isola, se acrisola na força militar. E deixa de fazer política. Porque não adianta, você terá hoje 2 generais da ativa, até julho pelo menos, que é quando o Braga vai para a reserva, 2 generais da ativa que vão estar lidando com políticos. Uhum. O político faz o quê quando chega? Bate continência? O Ramos não sei quando vai. E existe essa coisa no Exército, não adianta, quem conhece, eu conheço, e eles sabem que eu conheço. Quando o general vai para a reserva, vai para a reserva. Ele pode ter alguma influência intelectual e tal, mas não mexe com a força. Quando ele ainda está na ativa, ele está na ativa, ainda que licenciado. E se está na ativa no Palácio do Planalto, despachando com o presidente, bom. O que há aí, você colhe. As Forças Armadas ficam também, repercute nelas também o sucesso ou insucesso do governo. Alguém vai dizer, bom, se for sucesso, então tá ótimo. Não, mas não tem que repercutir nada nas Forças Armadas.
A única coisa que tem repercutido nas Forças Armadas é a Constituição. É uma disfuncionalidade. Então, como eu escrevi hoje, tanto quanto eu acredito que a Casa Civil vai melhorar, eu também digo, isso não é resposta nem solução, isso é parte do problema. Tá claro? Não vai ajudar para os desafios futuros. Infelizmente. Ah, mas aumenta a confiança do Bolsonaro. Bom, só que é na política que as coisas se resolvem. E o Onyx? O Onyx que até ontem não sabia de nada, despachava como se nada fosse acontecer, etc e tal. Ele deixou o comando da Casa Civil. Ao deixar o comando da Casa Civil, ele afirmou que vai atuar com o mesmo empenho como titular do Ministério da Cidadania. Ele disse hoje que... E não, pera. Não, aí também não sacaneia, né, Onyx? Com o mesmo empenho, ele está prometendo aspas dele, sim. O mesmo desempenho que ele teve na Casa Civil, disse que vai ter no Ministério da Cidadania. A fila da Bolsa Família vai saltar de 1,5 milhão para uns 5 milhões de pessoas, mais ou menos. Se for. Não fala certas coisas, né? Tem gente que é tão de bem com o seu próprio selfie, né? Você sabe gente de bem com o selfie? É isso. Se não, olha, prometo a mesma competência. Eu falo, mas pô, aí não, né, cara? Né? Melhor falar assim, não, vou tentar aprender. Eu juro, eu confiaria mais. Não acho que o governo seja lugar para as pessoas aprenderem coisas, né? É lugar para elas aplicarem aquilo que elas já sabem, claro, e aprender coisas novas. Mas vai lá, então vai lá, Bob. O Onyx ele disse hoje que vai deixar o cargo por decisão do presidente Jair Bolsonaro e chamou a equipe ministerial de time unido. O presidente me deu uma missão que nós concluímos agora, por decisão do presidente. O time Bolsonaro é humilde, é unido e é forte. E aqui não importa o número da camiseta. O presidente me entrega hoje uma nova missão que eu vou cumprir com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho para melhorar e transformar a vida dos brasileiros e das brasileiras. Eu gostei. Não, política também. Ele transformou aquilo que foi como direi, um suave pé no traseiro, né? Ele transformou isso numa nova missão. Cumpri a minha missão na Casa Civil. A minha missão na Casa Civil era o quê? Era perder a articulação. Tirar tudo que tinha dentro. Qual era a minha missão na Casa Civil? Era acabar com a Casa Civil. Que acabou a Casa Civil. Conseguiu. Parabéns. Então, a coordenação política foi para a Secretaria de Governo. Sim. Né? A parte jurídica foi para a Secretaria-Geral. Foi para a Secretaria-Geral. Do Jorge. E o PPI foi para o Ministério da Economia, para o Guedes. Pronto. Né? Agora, eu não sei nem que sobrou direito para o Braga Neto fazer também. Parece assim, não, ele vai reunir os ministros para... Vai ser mais ou menos o que era a Dilma. Veja, eu estou falando de função, tá? O que era a Dilma, que ela tinha o Ministério da Infraestrutura, né? Ela juntava ali a turma. E aí, como é que tá? Parece que o Braga Neto vai fazer isso. E o Bolsonaro confia que um general chamando as pessoas vão obedecer. O problema, obviamente,